Bom, hoje a nossa aula é sobre continuidade. Continuidade é um assunto que tem tudo a ver com aquelas condições que eu falei para vocês, quando é que limite de f de x, quando x tende a A é igual a f de A. A gente vem calculando isso como f de A o tempo todo, e eu falei para vocês que a está no domínio da função, que em torno do A também, quer dizer, que todo intervalo aberto contendo A teria que estar no domínio da função e que, além de tudo, a gente ainda teria que a função não pode dar saltos. Então, uma função que não dá saltos é uma função contínua. Esse conceito nós vamos usar agora a definição formal de continuidade, mas vamos usar primeiro a intuição para fazer isso. Olhem bem que nesses gráficos, o que a gente tem? Nós vamos falar de continuidade em x igual a A. Por que continuidade em x igual a A? Porque é o valor que está interessando para a gente aqui. Quando a gente falou de limite, a gente queria saber o que acontecia em torno do A. Agora eu quero saber o que acontece em torno do A e no A, ao mesmo tempo, tudo junto. Então, o que acontece? Nessa primeira função aqui, a gente vê que essa função ela é contínua, quer dizer que eu consigo desenhar ela todinha sem tirar o lápis do papel, por exemplo, assim como nessa segunda aqui também. Já na terceira, ela tem um salto. Nessa quarta aqui também, ela tem uma parada em x igual a A. E na quinta, ela também tem um salto. Por quê? Eu tenho que fazer até aqui, vou lá, coloco quem é o f de A, para depois continuar a minha função. Então, a gente vê que a função f é contínua em x igual a A, no primeiro caso, no segundo, mas é descontínua nos outros três. E vejam que, mesmo a função que é descontínua em x igual a A, ela pode ser contínua em outro lugar. Por exemplo, nesse ponto aqui, nessa quarta função, essa função ela é contínua nesse pedaço aqui. Ela não é contínua em A. Mas aqui, nesse outro valor aqui, ela é contínua. Assim acontece com todas as outras que a gente colocou aqui. Bom, então vamos ver o que a gente vai colocar aqui. O que está na cara que a função não é contínua? Lembrando daqueles critérios que eu falei para falar que o limite de f de x é igual a f de A, que A tem que pertencer ao domínio da função, a gente vê que esse caso aqui, nessa descontinuidade, é porque A não está no domínio da função. Então, é o único caso em que A não está no domínio. Em todos os outros, A está no domínio. Porém, o que acontece? Estar no domínio da função não garante que a função seja contínua, mas garante que se A não está no domínio da função, que a função já é descontínua em x igual a A. Então, quer dizer, a gente precisa de mais alguma coisa. A segunda coisa para dizer que o limite de f de x, quando x tende a A, era igual a f de A, eu precisava ainda que o quê? Que todo em torno do A estivesse no domínio da função. E, além de tudo, a gente teve uma condição que o limite lateral direito tem que ser igual ao lateral esquerdo. Quando a gente vê isso, isso acontece na primeira, na segunda e na última, que os limites laterais são iguais. Mas o que acontece? Limites laterais iguais, ou seja, limite de f de x, quando x tende a existir e ser igual a um L,
não garante a continuidade ainda. E aí, o que mais que a gente precisa fazer? A gente tem que garantir que uma coisa como esses saltos aqui não vão acontecer. Então a gente precisa que o limite de f de x quando x tende a A seja igual a f de A. Aí sim, aqui ó, eu excluí esta função porque ela falha no limite lateral, no limite que não existe, porque os limites laterais são diferentes. Mas aqui a gente tem o que? A gente, no último caso, que o limite de f de x, quando x tende a A, é diferente de f de A. Então, essas três condições, elas são satisfeitas apenas para as duas primeiras, onde realmente a função é contínua. Então, agora, vamos ver mais uma coisa. Uma função f é contínua em x igual a A se e somente se atende às três condições. Isso quer dizer que se falhar uma delas, a função já não é mais contínua, como aconteceu nos exemplos que a gente colocou. Então vamos ver. A tem que pertencer ao domínio de f. O que significa isso? Significa que eu consigo calcular f de A. Se eu consigo calcular f de A e dizer quem é ele, então A pertence ao domínio de f. É uma maneira alternativa de mostrar que A pertence ao domínio de f. Segundo, limite de f de x quando x tende a A é igual a L e existe, quer dizer que L tem seu número real. O que significa isso? Uma maneira alternativa é você mostrar que o limite de f de x quando x tende a A pela direita é igual ao limite de f de x quando x tende a A pela esquerda, que isto é igual a um L, que esse L é um número real. E a terceira coisa é que o limite de f de x quando x tende a A tem que ser igual a f de A. É claro que isso aqui só vai acontecer, você só vai poder falar em limite de f de x quando x tende a A se o segundo critério for verdadeiro. Caso contrário, não tem jeito de falar sobre isso. Ok? Então, vamos continuar. Vamos ver que funções são contínuas em seus domínios. As funções polinomiais são contínuas nos reais. A função racional. Uma função racional, ela é contínua no seu domínio. Gente, essa palavra aqui, ó, contínuas em seus domínios. Domínio de uma polinomial é real, ela é contínua em R. Domínio de uma função racional, o radicando tem que ser maior ou igual a zero. Então, onde o radicando é maior ou igual a zero, a função é contínua. Funções racionais são as funções do tipo fração, não é isso? Então eu tenho f de x sobre g de x, é uma função racional, onde que ela vai ser contínua, nos seus domínios. E se eu falar nas funções racionais, eu tenho uma razão de polinômios. Então, dentro das funções racionais, se eu tenho uma razão de polinômio, ela vai ser contínua, desde que o polinômio que esteja no denominador seja diferente de zero. As irracionais são as que envolvem raízes quadradas, raízes de uma maneira geral. Quer dizer, e que se é uma raiz quadrada ou de índice par, a gente sabe que o radicando tem que ser maior ou igual a zero. Funções exponenciais, contínua em seu domínio. Domínio da exponencial é real. Então, ela é contínua nos números reais. Funções logarítmicas são contínuas em seus domínios. Quem que é o domínio de uma logarítmica? O logaritmando tem que ser maior do que zero. Então, vamos fazer alguns exemplos para vocês verem. Aqui, essa aqui é uma função polinomial
e, portanto, é contínua em R. Essa aqui é uma função racional e ela é contínua para x maior ou igual a menos 1. Aqui a gente tem x ao cubo menos 8 sobre x ao quadrado menos 1, é uma função racional, porque ela é uma fração de polinômios. Ela é contínua em x diferente de mais ou menos 1, porque o denominador não pode ser zero. A função ln de 2x é uma função logarítmica, e então 2x tem que ser maior que zero, ou seja, ela é contínua para x maior que zero. E f de x igual a 2 elevado a 1 sobre x. O que acontece? A função 2 elevado a x, ela é contínua em R, mas elevada a 1 sobre x, o 1 sobre x tem que pertencer aos racionais. Isso só vai acontecer quando x diferente de zero, tá certo? Mas isso aqui não dá conta de tudo que a gente precisa. Então, eu preciso ainda pensar em outras situações, tá? Por quê? Eu posso ter, por exemplo, no denominador aqui, uma raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Como é que vai ser isso? O que mais que ajuda eu estabelecer uma continuidade? Olhem bem isso aqui. F de x igual a log do módulo do log de x. G de x igual a e elevado a x menos x raiz quadrada de x menos 1. H de x é ln de x sobre raiz quadrada de x mais 3. Então, nós temos aqui funções que são a mistura daquelas funções básicas que eu falei para vocês. Então, como é que eu vou estabelecer se isso aqui é contínuo e onde é contínuo? Então, vamos ver o seguinte. Se f e g são contínuas no intervalo i, que quer dizer isso? Que f e g são contínuas no mesmo intervalo i. Existe um intervalo i em que as duas são contínuas ao mesmo tempo. Então, serão contínuas em i as funções módulo de f, módulo de g também, f mais ou menos g, quer dizer, a soma de funções contínuas é uma função contínua. O produto de funções contínuas é uma função contínua. E ainda o quociente de funções contínuas é uma função contínua. Sempre que g de x seja diferente de zero. Quer dizer que ela vai ser descontínua em x tal que g de x dá zero, tá? No caso da função quociente. Então, aqui, por exemplo, a log de x, ela é uma função contínua para x maior que zero. Então, o módulo de log de x também é para maior do que zero. E elevado a x é contínuo em R. X é contínuo em R, quer dizer que aqui eu tenho uma subtração e ainda tem um produto. E ainda tem x menos 1, a raiz quadrada de x menos 1, que é uma função contínua para x maior ou igual a 1. Então, para maior ou igual a 1, g de x é contínua, porque é um intervalo que é comum para todo mundo. ln de x, em h de x, a gente tem ln de x sobre raiz quadrada de x mais 3. ln de x é contínua para x maior que zero. E aqui, a raiz para x maior que menos 3. Então, o que deu? Para x maior que zero, h de x, ela é contínua. Então, vamos ver algumas coisas sobre descontinuidade. As restrições no domínio da função, onde a função não é definida, com certeza há uma descontinuidade. E nos extremos de intervalos em funções definidas por partes, é preciso verificar. Eu não tenho certeza de nada. E eu estou falando de continuidade e de repente eu entro com uma regra de descontinuidade. Por quê? Porque é mais fácil você falar da descontinuidade do que da continuidade. Porque a descontinuidade é pontual. Você vai verificar aqueles pontos que chamam a atenção. Extremos de intervalos, onde a função não está definida, que no resto, dos números reais, a função é contínua. Tá certo? Então,
É isso aí. Por exemplo, determine os valores de x para os quais a função f de x igual a 2x menos 5 sobre 4x mais 1 é contínua. Primeira coisa que nós vamos ver onde ela é descontínua. Com certeza ela é descontínua em x igual a menos 1/4. Por quê? É uma restrição do domínio. Então, f de menos 1/4 não pertence ao domínio da função. Quer dizer que menos 1/4 é um ponto de descontinuidade. Logo, f é contínua para todo x diferente de menos 1/4. Ó, de 1/4.